No Salmo 34, versículo 17, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Agora eu vou ler, você repete bem alto e bem forte. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Oh, glória a Deus. Agora você que crê, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga: glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias. Oh, glória, glória, glórias. Pai soberano, bendito e amado, diante da tua palavra, Senhor, eu oro, porque precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Então envia agora a tua palavra, Senhor, e fala com nós aqui reunidos, aqueles que ouvem à distância, mas que a tua palavra vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Oh, glória. A palavra de Deus, ela é bem clara. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Primeiro, você vê que a pessoa pode ser justa e ela pode passar por momentos de angústia, porque nós estamos aqui na terra, não é a perfeição do reino celestial, então temos tribulações, temos angústias, dores, tantas situações que nós vivemos, alguns momentos mais, alguns momentos menos. E quando ele está falando aqui os justos, eles se referem àqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Não que nós sejamos perfeitos, porque nós somos pecadores, mas somos sinceros na nossa fé em Jesus. Procuramos cada dia obedecer a sua palavra. Então nós somos justificados pelo aquele sangue derramado na cruz por Jesus. Somos justificados e somos chamados de justos. E quando você está nessa condição e você clama, então o Senhor ouve, e a palavra dele diz que ele livra de todas as angústias. Diz aqui, ele ouve a oração e ele intervém de uma forma ativa para libertar da angústia. Então, se você tem problema emocional, problema espiritual, problema físico, problema que muitas vezes é algo que você viveu, criou uma barreira, uma raiz de amargura, um complexo interior, mas se você clamar, a palavra de Deus diz que ele livra, ele arranca tudo isso do teu coração. Mas tem que haver uma transparência. Aquele que acha que está sempre bem, que nunca fez nada, que está sempre de acordo com tudo, conforme a palavra, esse não vai viver a promessa, porque ele sempre está justificando a si mesmo. Ele não deixa que o Senhor o justifique, mas ele mesmo se coloca naquela posição aonde para tudo ele tem uma resposta. Veja o caso de Eva e Adão, que começou com tudo isso que você vive hoje, e eu também. A natureza, essas águas que estão aí descontroladas de chuva, tudo isso saiu fora da perfeição que Deus criou. Por quê? Porque o mundo foi atingido pelaquela rebeldia de Eva e de Adão. Mas eles, quando o Senhor perguntou para Eva por que ela comeu aquilo que era proibido, ela disse: não, mas a serpente me enganou. Como quem diz, eu não tenho nada com isso. Esse bicho peçonhento que o Senhor criou, ele me enganou. Ela se justificou. Assim é na vida a maior parte das pessoas. Casal onde um está sempre se justificando para o outro,
nunca ninguém assume culpa, nunca ninguém assume verdade, uma família onde cada um tem a sua razão. E se você vê no mundo e você quiser contemporizar, para tudo existe um motivo. Você pega um jovem que nasceu numa comunidade pobre, que só viveu debaixo de espancamento, um pai alcoólatra, uma mãe prostituta, nunca encontrou um braço de carinho, de amor. E ele então é seduzido pelos líderes que aparentemente têm posses, e ele passa a ser um aviãozinho de drogas. De repente ele é preso, aí pega, se tiver um advogado, o advogado vai justificar, mas é fruto daquilo que ele viveu, ele não tem culpa nenhuma. E assim, para tudo há uma justificativa, mas tem aquele mesmo jovem na mesma condição que ele resolve ter um caráter diferente. Ele não entra pelaquele lugar. Ele sabe que aquilo é errado, por mais que ele seja seduzido, ele diz não. José é um exemplo bíblico. Ele tinha tudo para ficar ali milionário com a esposa de Potifar. Ela queria ter um relacionamento com ele, queria que ele ficasse no lugar do marido, ele seria senhor de tudo, mas ele disse não. Teve uma consequência? Teve. Passou anos e anos na cadeia, mas continuou a fidelidade com o Senhor. Essa é uma realidade, porque ele, na cadeia, ele foi honrado pelo carcereiro, porque Deus era com ele. Ele continuava sendo um justo que não deixou a sedução do dia a dia o tragar. Mas as pessoas hoje não são assim, porque elas são cheias de dedo em riste, pálpebras levantadas, acusam, falam, sempre têm razão, nunca conseguem pedir um perdão sincero, não conseguem ter um relacionamento com transparência, porque só pensam em si. Eu estou certo, eu fiz o melhor. Se você soubesse o que eu já passei na minha vida, você não diria isso. Não é assim que acontece? Mas a palavra de Deus, ela fala justamente o contrário. No verso 18, aqui diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está perto de quem? Daquele que é cheio de empáfia, daquele que sempre tem razão, daquele que se justifica? Não. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Ou seja, a compaixão de Deus é pelos vulneráveis, é pelos necessitados, é pelos desamparados, é pelos aflitos. Veja o que o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha. Coração quebrantado, contritos de espírito. Descreve o quê? Pessoas humilhadas, pessoas feridas, pessoas arrependidas que reconhecem a sua dependência de Deus. Elas não agem com soberba. Elas dizem: Senhor, eu preciso do teu amparo, do teu auxílio. E aí o Senhor se aproxima e o salva. Uma salvação que pode ser instantânea, imediata, o livramento das aflições. Mas aquela salvação que pode ser a redenção espiritual que te caminha para a eternidade. Se você pegar teologicamente, aponta para a graça divina, para a graça do Senhor que valoriza a humildade mais do que a força humana. O homem acha que
Ele, quando é forte, quando ele é um grande líder, quando ele tem posses, dinheiro, ele tem poder. Mas para Deus, o poderoso é aquele que se sente fraco. Quando Paulo orou 3 vezes ao Senhor, ele disse que tinha um espinho na carne. E o Senhor ouviu a oração de Paulo. E o Senhor respondeu: Paulo, a minha graça te basta. E o Paulo disse: agora eu sei que quando eu me sinto fraco, aí eu estou forte, porque a força vem do Senhor. Veja Davi, pequeno, desprezado, pastor de ovelhas, mas como pastor ele defendia as ovelhas. Matou um leão com as suas mãos, um urso, livrava as ovelhas, ele dava a vida pelas ovelhas. Ele prefigurava quem? Cristo, da onde veio a linhagem de Jesus. E quando ele então vai contra o gigante, Saul coloca uma armadura nele, algo que ele ficou ali forte com aquilo, mas ele não conseguia se mexer. A armadura era muito pesada, muito grande para ele. Ele arrancou tudo aquilo e disse: não preciso de nada disso. E ele encara o gigante e ele diz para o gigante: tu vens a mim com as tuas forças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que a força vinha do Senhor, que ela afunda como uma pedra só, vira, pá, no olho do gigante. Pontaria certeira, o gigante cai, ele pega a espada, acaba com o gigante. A força não veio dele, a força veio de Deus. Essa é a força que nós necessitamos no nosso dia a dia. Não é através do grito, não é através do conhecimento, não é através do dinheiro, não é através de um exército. Aliás, não devia falar porque já falei muito, mas sempre que eu falo isso eu me lembro daquele que falava que tinha o seu exército, que tinha as suas forças armadas, que tinha o poder da caneta, mas ele não tinha Deus, embora ele se intitulasse como o grande Messias. Mas hoje está lá, vendo o sol nascer quadrado, porque a força não vinha de Deus, vinha da sua empáfia, daquele coração que nunca teve quebrantamento diante de mortos na pandemia. Ele zombou, falando: estou com Covid. Mais de 4 meses com soluço. De Deus não se escarnece, não. A força do homem é nada. É isso que nós temos que ter dentro, antes de abrir a boca para discutir, antes de abrir a boca para querer ter razão. Nós não somos nada perante Deus. Essa é a realidade. Se você tiver essa consciência, você vai ter o coração quebrantado, porque cada dia que você acordar, você vai agradecer as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e te dá uma oportunidade de ser melhor. Essa é uma realidade. Não é o que você vê na televisão, todo mundo prometendo: vem aqui, eu faço uma campanha, põe a mão, você vai ficar rico, dá aqui tudo, você vai aqui que eu tenho o poder, eu tenho a mão do Senhor comigo. A mão do Senhor está com aquele que é quebrantado de coração, com aquele que clama a Deus por justiça, porque o justo tem aflição. Versículo 19: muitos são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Primeiro, Davi reconhece que a vida do justo não é isenta de sofrimento. Ele sabia, ele tinha o Espírito Santo de Deus naquela época, como um rei,
como um homem escolhido do Senhor, mas ele dizia, muitas são as aflições do justo, ou seja, as provas comuns, mesmo para os fiéis. Você vê a vida de Jó, totalmente fiel a Deus, mas passou por uma prova tremenda. Uma prova que nem todos suportariam, teriam blasfemado contra o Senhor. Mas a ênfase está na vitória final, na vitória que vem do Senhor. Deus os livra de todas elas. Muitas vezes as dores não são evitadas. Você passa momentos de dor, de tristeza, de amargura, de incerteza. Mas o resgate, ele é promessa de Deus. Porque os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. É promessa do Pai. Ele não vai abandonar um filho. Jesus na cruz orou: Pai, por que me abandonastes? Ele estava muito triste, muito angustiado, sofrimento. Isso é uma motivação para que nós possamos ter perseverança, sabendo que o sofrimento não é o nosso fim, que a prova não é o fim. A prova é um começo da tua libertação, da tua mudança interior, do teu crescimento espiritual e da vitória que Deus tem para cada um de nós. Pode ter certeza. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá em Romanos capítulo 8, ele lembra o que ele passou sendo um homem escolhido de Deus, um dos maiores evangelistas que você encontra do Novo Testamento, um homem com unção, poder de Deus, que até os lenços e aventais curavam. Mas abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo está dizendo: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Verso 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 quarentenas de açoite. Sabe o que significa isso? 40 vezes 5 dá 200. Menos 1, 199 chicotadas. Ele recebeu do judeu. E ele era judeu. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Se o Paulo desse esse testemunho em qualquer igreja hoje, eles punham ele a pontapé para fora. Por quê? Esse homem está em pecado. É o que eles pensavam do Paulo. Um homem que se diz escolhido por Deus, mas passa tudo isso? Não. Nós queremos aqui quem dá testemunho. Quem tem aqui um testemunho grande de vitória? Quem veio aqui, participou disso ou daquilo, tinha uma dívida impagável e pagou aqui em 30 dias.
É isso que eles querem ouvir. Quem fez aqui a campanha do carro zero? Quem conquistou? Você pega um lugar que tem 3.000 pessoas, 3 levantam a mão. Então vem para frente e dá o testemunho. Agora vai lá no estádio de futebol, num dia de jogo, e pergunta lá no estádio que tiver 30.000 pessoas, quantos compraram um carro zero? Você vai encontrar 3.000. Então vem para cá dar o testemunho. Sabe por quê? Porque o crente tem essa mania de querer exaltar, de querer pegar a dedo aquilo que não tem valor e falar que é muito valoroso. Não que não seja uma bênção quando você conquista, mas a verdadeira conquista. Não essa conquista que veio do teu trabalho, porque você trabalha. Se você tiver um bom trabalho, vamos supor que você tem uma vida humilde e ganha um salário aí de 6.000 reais por mês. Se você fizer um pouquinho de esforço, você vai lá e compra um carro, paga uma prestação. Mesmo que você seja ímpio, mesmo que você não seja cristão. A bênção não está reservada para crente não, como muitos acham, sabe? Por isso que quebram a cara. Eu vou aqui para a igreja agora. Não, agora eu aceitei Jesus. Agora vai ser só céu de brigadeiro. Agora eu estou andando aqui, o Senhor está comigo. Oh, meu Deus, agora eu posso fazer o que eu quero. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em tudo dai graça. Você mora num lugar, teve enchente, dai graça. Deus permitiu, mas Ele te livrou. Quantos não estão nem para contar mais? Ficaram doentes, pegaram lá leptospirose do rato, contaminação. É uma situação que não é o conformismo, mas é entender que tribulação no mundo tem. Lá em Cuba, eles têm um regime que se diz comunista. Então tem o bloqueio dos Estados Unidos. Não chega petróleo, não chega peça, não chega remédio, não chega nada. Mas mesmo assim, há tantos anos eles estão sobrevivendo. Antes a Rússia ajudava um pouco, a China ajuda um pouco, mas eles compram, não é de graça. Mas eles produzem 30.000 barris de petróleo diariamente. Só que eles precisam de 100.000. Lá não tem queda d'água, porque é uma ilha, é plano. Não tem hidrelétrica. Então é tudo energia que é produzida à base do petróleo. Só que não tem petróleo. Então, se não tem energia, não tem indústria, porque não tem como produzir. Diariamente lá, das 24 horas que tem o dia, você só tem 4 horas com luz. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos quer que aquele povo se rebele, todos, e fiquem contra a pátria deles, dizendo, não, nós queremos agora viver como americano. Então o americano quer construir resort lá, cassino, quer pintar e bordar para arrancar tudo que eles têm de lá. É isso que o mundo faz. É opressão, é opressão, é opressão. Se as pessoas fossem um pouco melhores, o que eles gastam de guerras, armamentos, tantas coisas, ninguém passava fome no mundo. Essa é uma realidade. A fome não é produzida por Deus, não. É o coração do homem que é empedrado. É o coração do homem que só quer explorar o próximo. Por isso que tem tanta tribulação. Paulo foi perseguido por quem? Pelo povo dele, pela nação dele. Qual era o mal que ele fazia? Anunciava Jesus. Qual era o mal que Jesus fazia? Milagre, curava o doente, pregava coisas de amor. Mas eles não queriam isso. Sabe por quê? Porque tudo que é bom irrita o inimigo. Se você for muito bom,
você pode ter certeza, você vai arrumar perseguição. O próprio Salomão disse isso. Que não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, porque você vai acabar pagando um preço. Essa é uma realidade. O mundo não quer justiça, o mundo não quer amor, ele quer poder, ele quer dinheiro. E hoje eu estou te falando isso porque a maioria das igrejas está ensinando isso. Você tem que conquistar, você tem que ter dinheiro, você tem que ter poder, você tem que aplicar no banco da igreja. É o que está sendo pregado nos púlpitos. Mas Jesus mesmo está só lá na placa. Não está sendo anunciado no Evangelho. Presta atenção. Paulo passou tudo isso, mas ele continuou sendo fiel ao Deus. Deus o usava. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Essa é a realidade. É isso que interessa. Não vá atrás do testemunho. O cara foi lá, nossa, ele não tinha nada. Puxa, ele foi ali, ele ficou milionário. Pouco importa, aqui tudo é transitório. Jó disse, nu eu vim e nu eu voltarei. Interessa o que você tem aqui, ó, lá dentro. Se não tiver amor, meu filho, você não tem nada. O teu dinheiro é para a tua maldição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, disse Jesus. Concluindo, antes que aperte a chuva. Apesar das aflições inevitáveis, Deus é protetor dos justos, mas é o juiz dos ímpios. No Antigo Testamento, justo se refere àquele que estava naquela aliança, na escolha do próprio Deus. Deus escolhia o sacerdote, o rei, o profeta, e ele derramava o Espírito. O Espírito de Deus era derramado sobre eles. No Novo Testamento, a nossa justiça aponta pela nossa fé em Cristo. O que nos justifica é a fé em Jesus. É você saber que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o único e verdadeiro caminho que nos conduz à salvação. E que Ele é quem dá o Espírito àquele que o pedir. Tudo está em Deus. Ou seja, a nossa justiça vem do Senhor, vem de Jesus. A palavra de Deus, quando você prega ela com transparência, com honestidade, ela não promete uma vida sem dor, não. Ela não promete uma vida sem tribulação. Jesus disse, nesse mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. A tribulação faz parte, mas a vitória também faz parte da vida daquele que crê. Dos filhos amados de Deus, esses têm promessa, esses têm a presença de Deus no coração, aquela fé que se renova e que não deixa você cair, não deixa você retroagir, você olhar para trás para o arado, porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, não é digno daquele serviço que está prestando. Deus promete uma coisa que é verdadeira: a garantia da vitória final. No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Tem tribulação? Tem. Tem coisas que são desagradáveis? Tem. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas, o Senhor o livra. Não é de algumas. Todas as aflições, o Senhor tem o livramento. Creia em Deus e você verá a glória de Deus agindo na tua vida. Você não permanece prostrado, porque a palavra de Deus diz que 7 vezes
cairá o justo, mas o Senhor o levantará. O Senhor, Ele estende a mão para a ovelha ferida, para a ovelha cansada, para o incrédulo que está quase desistindo. Ele renova a esperança, Ele renova a fé. Basta você crer. Se coloque de pé, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, sempre nos dá a esperança, sempre nos dá, Senhor meu Deus, aquilo que precisamos no dia a dia para continuar perseverando, para saber que nesse mundo temos tribulações, temos lutas, dores, situações que não são boas, mas que também há o livramento. A Tua promessa e a Tua palavra que diz que em tudo nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então agora eu te peço que o Senhor estenda a mão sobre cada um de nós, para que possamos estar fortalecidos com a Tua presença. Que o Senhor visite, Senhor, os nossos filhos, que o Senhor, meu Deus, coloque a Tua boa mão sobre cada um, os nossos familiares, visita a nossa casa, mas principalmente visita o nosso coração, arrancando, meu Deus, toda angústia, toda mágoa, toda tribulação, toda ira, tudo aquilo que é contrário, Senhor, ao amor, que seja colocado debaixo dos nossos pés, e que a Tua glória e a Tua graça venha invadir agora o nosso ser. Aqueles que estão ouvindo à distância, que sejam impactados pelo poder do Teu Espírito Santo. Então age, Senhor, a favor de todos nós e nos livra de todo o mal, de toda tribulação, conforme disse a Tua palavra, que o Senhor nos livra de todas as angústias. Então, por isso nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Diga amém e graças a Deus, aleluias. Erga a mão ao alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje, sempre e eternamente. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias.